Então, boa noite, alunos. Estamos aqui na disciplina de Mecânica Geral. Hoje a gente está no nosso capítulo 3, na verdade 3.3. Aí está 3.2, deixa eu atualizar aqui. A gente está no 3.3 e a gente vai falar sobre impacto. Alguém aqui, deixa eu admitir aqui. Boa noite, Eliezer. Então, a gente vai falar então sobre impacto nessa questão aí da mecânica, né, que a gente está. Hoje a gente vai dar essa parte de impacto, ela meio que é uma continuação do nosso capítulo 3.2, em que a gente estudou a quantidade de movimento ou momento linear. A gente estudou na nossa aula passada, essa meio que é uma continuação desse conteúdo. Então, uma introdução. Então, esse termo impacto, ele representa a colisão entre dois corpos que trataremos como partículas. Então, a gente vai... Quando a gente trabalha os corpos como partículas, é como se a gente não levasse em consideração o formato desses corpos. A gente leva só em consideração o centro de massa desse corpo na hora de fazer os exercícios. Então, todo o conceito de impacto se resume às forças de contato gerado entre os corpos que se chocam, de modo que a força que cada corpo exerce no outro apresenta intensidade considerável, sendo aplicada em um espaço de tempo muito pequeno e alterando a trajetória que os corpos apresentavam antes do impacto. Então, a gente vai estudar esse impacto. Esse impacto, ele ocorre num tempo curto, então é só aquele choque mesmo, que ou vai bater e cada corpo vai para um lado, ou vão para o mesmo lado, ou desvia e num determinado ângulo. Então, hoje a gente vai estudar nesse sentido aí. Primeiro, a gente vai começar com o impacto central direto, que é quando os dois corpos eles se chocam meio que frente a frente, nessa mesma linha de impacto aqui que o nosso livro chamou. Então, nesse caso, quando acontece esse choque, não vai ter alteração na direção do vetor velocidade. Então, ou os corpos vão se chocar e vão parar, ou vão se chocar e vão para a esquerda, ou vão se chocar e vão para a direita. Não vai ter uma alteração de trajetória. Só vai, talvez, possa ocorrer uma alteração no sentido, mas na direção não. Se está na horizontal, continua na horizontal. Se está na vertical, continua na vertical. Então, a gente primeiro vai nesse caso aí de impacto. Então, vamos imaginar vamos falar antes da gente entrar na questão dos impactos, a gente precisa definir um coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição E. Então, o coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Então, antes da gente, se a gente escrever essa relação, então vai ser calculado pela divisão de duas velocidades. Uma velocidade relativa para quando os corpos estão se afastando, uma velocidade relativa para quando os corpos estão se aproximando. Ou a gente pode pensar assim, uma velocidade relativa antes do impacto, seria essa aqui de aproximação, e uma velocidade relativa após o impacto, que seria essa velocidade aí de afastamento. Como a gente está falando de velocidade relativa, é interessante que a gente defina o que quer dizer essa velocidade relativa. Então, a gente tem duas situações para velocidade relativa. A gente pode ter uma situação em que os corpos eles estão indo em sentidos opostos, então a gente tem esses dois carrinhos aí, A e B, e eles estão indo em sentido oposto. Então, como que a gente calcula a velocidade relativa entre eles? A gente faz a soma dessas velocidades. Por que a gente soma? É como se um está indo para a esquerda com, vamos supor, 10, e o outro está indo para a direita com 20, a velocidade relativa deles, como a gente faz a soma, né, ela seria 30. É como se um carro, por exemplo, estivesse parado e o outro indo para frente com 30. Quando a gente está indo uma coisa de encontro ao outro, a gente encontra, né, mais rápido, porque um está indo para frente e o outro para trás, então esse encontro ele ocorre mais depressa. Então, por isso que
essa velocidade relativa, ela é uma velocidade relativa de soma, porque nesse caso aqui, por exemplo, um estava indo com 20, outro com 10, a relativa seria de 30, mas seria a mesma coisa se esse B aqui, por exemplo, tivesse parado e esse A indo para frente com 30. Seria a mesma coisa, demoraria o mesmo tempo para se encontrar. Então, quando acontece isso, velocidade relativa para sentido oposto, a gente soma. É importante que vocês ou anotem ou se lembrem dessa informação, que a gente vai usar isso depois. Agora, se está no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser calculada pela subtração. O que isso quer dizer? Se um está indo para frente e o outro também, esse carro A, por exemplo, ele só vai alcançar o B se ele estiver indo mais rápido do que o B. E se, por exemplo, esse A está indo para frente com 20 e esse aqui está indo para frente com 10, a velocidade relativa seria a subtração, né? Seria 10 também. É como se o da frente tivesse parado e o de trás ele está indo para frente em vez de com 20, como se ele estivesse indo com 10. É a mesma coisa quando a gente está na estrada e quer fazer uma ultrapassagem. Às vezes o carro da frente está 100 km por hora, a gente está atrás com 110 km por hora, então a gente vai se aproximar do carro da frente pela diferença das velocidades. Então a gente se aproxima do carro da frente a 10 km por hora. Na prática, pessoal, toda velocidade é relativa, porque a velocidade depende sempre de um ponto de referência. Então, igual esse exemplo do carro. Eu falei, o carro está indo para frente com 100 km por hora. Essa velocidade é em relação ao chão. Porque se eu tenho um carro indo para frente com 100 e o de trás está indo com 110, o de trás ele está com 110 em relação ao chão, mas ele está com 10 km em relação ao carro da frente. Então, sempre essa questão de velocidade, a gente tem que meio que pegar um ponto de referência para a gente calcular. Então, é aí que entra a velocidade relativa. A gente, baseado num ponto de referência, que pode ser móvel ou não, a gente faz essas somas ou essas subtrações para a gente poder calcular. Então, se for sentido oposto, a gente soma. Se for mesmo sentido, a gente subtrai para fazer essa velocidade relativa. Vocês entenderam, pessoal? Velocidade relativa? O conceito? É bem tranquilo, né? Sim, entendi sim. Tá. Vamos continuar. Vamos fazer uma classificação dos tipos de colisões. Então, a gente tem o primeiro tipo de colisão que a gente vai falar, né? Já que a gente está falando de impacto, de colisão, é a colisão que a gente chama de plástica ou inelástica. É o primeiro tipo de colisão que a gente vai fazer. O que vai acontecer quando ocorre isso? A gente vai ter os dois corpos, eles estão indo, por exemplo, aqui nesse desenho, em direções opostas, e após a colisão, eles meio que batem e vão juntos num sentido só. Não é o caso em que bate e vai cada um para um lado. Eles batem e vão juntos, ou param, ou vão juntos na mesma direção. Então, após a colisão, as partículas ficam juntas. Então, a gente considera ela como inelástica. Não é um caso em que bate e como se fosse assim, ricocheteia, igual a gente fala, como se tivesse um elástico que empurra de volta. Nesse caso, bate e fica. O coeficiente de restituição, para esse caso, aqui, ó, coeficiente de restituição que a gente acabou de ver, né, que a gente acabou de ver aqui atrás, que a gente chamou de E, ele tem que ser, então, igual a 0. Então, quando a gente calcular aquele E, calculou ele, deu 0 na conta, então a gente sabe que a colisão que ocorreu, ela foi uma colisão plástica ou foi uma colisão inelástica. Então, tem como a gente classificar, né, essas colisões. Uma coisa que acontece também, se a gente analisar a questão da energia cinética, a energia cinética inicial é maior do que a final. E na colisão inelástica é onde ocorre a máxima perda de energia. Então, aqui,
esse K é energia cinética, então KF é energia cinética final, ela vai ser sempre menor aqui que a energia cinética inicial. Por que perde energia? Quando a gente tem colisão, a gente tem transferência de energia de um corpo para o outro. Porque um corpo pode amassar, a gente, na hora que se chocar, gera aquecimento, a gente tem perda de atrito. Na hora que tem o choque, isso pode provocar um som, né? Tipo assim, dois corpos se bateram, fez barulho. Esse som, tudo isso é energia. Então, a energia final ela é menor que a energia inicial. Então, há uma perda de energia na hora que acontece esse choque. Então, esse é o primeiro tipo de colisão que a gente vai ver. Se bateu e a partícula ficou junto, isso significa que coeficiente de restituição igual a zero, E igual a zero. E aí a gente chama isso de colisão inelástica. É o nome dela. A gente tem também a colisão que a gente chama de perfeitamente elástica. Aqui nesse caso, o coeficiente de restituição ele é igual a 1. Então, quando E igual a 1, significa que a gente teve essa colisão elástica. Então, após o choque, as partículas voltam a ter a velocidade inicial, porém com sentido oposto. Então, isso pode ser um exemplo dessa colisão perfeitamente elástica. Então, se eu calcular o coeficiente de restituição e der 1 igual a 1, eu tenho uma colisão que é perfeitamente elástica. Se as massas forem iguais, eles se chocam e vão manter essa mesma velocidade inicial. Se as massas forem diferentes, eles se chocam, mas na hora de calcular o coeficiente, ele também vai continuar valendo 1. Isso se a colisão for perfeitamente elástica. Então, ele só bate e volta. E aí, nesse caso, a gente considera que a energia cinética se mantém. Então, como vai manter aí a soma das velocidades, então, esse KI e esse KF, eles se chocam e a gente considera, né, que não vai ter perda de energia cinética nesse caso. E o terceiro caso, que é o caso mais comum, é o que a gente chama de parcialmente elástico. Então, parcialmente elástico é quando esse coeficiente de restituição ele fica entre 0 e 1. Porque a gente sempre vai ter uma perdazinha. Então, a gente chama de parcialmente elástico. Se o E ficar entre 0 e 1, a gente chama de parcialmente elástico. Nesse caso, a energia cinética final também é menor do que a inicial. E aqui está escrito, né, os tipos de perda que a gente tem na hora que se choca. Então, a gente, só para resumir, se E igual a 0, a gente chama de inelástica. Se E igual a 1, a gente chama de perfeitamente elástica. E se o E for maior que 0, porém for menor que 1, parcialmente elástico. Então, para a gente classificar o tipo de colisão que a gente está tendo, a gente precisa calcular esse coeficiente aí de restituição que a gente faz dividindo as velocidades. Tranquilo essa parte conceitual, pessoal? Tranquilo. Tá. Só podia voltar no último slide, Jonathan? Esse ou um antes? Isso, esse. Só... Beleza. Quando aqui a gente vai ter então uma aplicação, um exemplo. Então a gente tem dois carrinhos, A e B. Aqui tem as massas deles, 7 kg e 3 kg, e eles têm velocidade diferente. O de trás está indo com 6 metros por segundo. O da frente está indo com 4 metros por segundo. Então o de trás vai alcançar o da frente. Então a gente está desprezando o atrito aí nesse caso.
Então, como a velocidade de A é maior do que a do B, vai chegar um momento em que eles vão se encontrar e aí tem um dispositivo ali que vai engatar os dois e aí eles vão andar juntos com a mesma velocidade, como se fosse um trenzinho. Esse primeiro aqui tem 7 kg, esse aqui, o B, tem 3. E aí, então a gente quer saber qual que é o valor dessa velocidade final. Velocidade final aqui. A gente quer saber qual que é o valor dessa velocidade final. Sabendo essa velocidade final, a gente vai conseguir calcular o coeficiente de restituição. E aí depois, com o coeficiente de restituição, a gente vai classificar qual foi o tipo de colisão. Esse primeiro, vamos fazer junto, e aí depois eu passo um e vocês fazem sozinhos. Pode ser? Beleza. Pode, senhor. Então, para colisão, a gente costuma utilizar, como a gente está desprezando o atrito, a gente utiliza o teorema da conservação do momento linear. Então, a gente vai falar o quê? Que o momento linear inicial, que o nosso livro chama de L, a gente vai igualar com a quantidade de movimento final. Então, a gente tem um L inicial e um L final. Qual que é a fórmula da quantidade de movimento? É a gente fazer o produto da massa pela velocidade. Então, o corpo A, ele tem uma quantidade de movimento inicial, o corpo B tem uma quantidade de movimento inicial e depois o conjunto AB também vai ter uma quantidade de movimento aí depois que eles se juntarem. Então, é como se a gente tivesse assim, ó, massa A, velocidade A, isso aqui tudo inicial, mais massa B inicial, vezes uma velocidade, deixa eu quadrar aqui, vezes uma velocidade do B também inicial, e isso tem que ser igual massa A, velocidade A final, mais massa B, velocidade B final. Lembrando que esse VA final e o VB final é igual, né? Porque a gente falou que os corpos vão engatar aí, né? Posso até escrever aqui em cima, ó. VA final é igual a VB final, porque o exercício falou que eles vão andar juntos, né? Então, vamos aplicar número, ó. Massa de A, 7. Velocidade de A, 6. Massa de B, 3. Velocidade de B, 4. Igual. Massa de A, 7. Velocidade, quero saber. Mais massa de B, 3. Vezes velocidade final, que é o que eu quero saber. Então, resolvendo aqui, ó. 7 vezes 6 a gente tem 42. Mais 3 vezes 4, 12. Então, vai dar 52, 54. Desse lado aqui, 54. Desse lado aqui, 7V mais 3V dá 10V. Então, se eu passar esse 10 dividindo ali pelo 54, quanto que ficou minha velocidade? 5,4 metros por segundo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte, né? A gente calculou primeiro a velocidade. Agora, a gente precisa calcular esse coeficiente aí de restituição. Já tiraram o print? Vou apagar. Vou colocar o de baixo, que o de baixo tá aqui, ó, tá digitadinho certinho. Beleza? É a mesma coisa que eu fiz ali na mão, tá aqui feitinho. Tá, vamos fazer o coeficiente de restituição, que ele divide, né, a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Ou a gente pode pensar tipo assim,
A aproximação é a velocidade antes de bater. Velocidade de afastamento é depois de bater. Então, é antes do impacto, depois do impacto. Então, vamos pensar. Vamos fazer aqui, ó, igual. Então, antes do impacto, a gente tem que colocar a velocidade relativa deles. Como os dois estão indo na mesma direção, o que a gente faz com as velocidades? A gente soma ou subtrai? Se os dois estão indo na mesma direção. Diminui. Diminui, né? Mesma direção, subtrai. Direção oposta, soma, né? Então, como a gente tem que diminuir, de início eles tinham 6. Um tem 6, né? O A, e o outro tem 4, né? A velocidade relativa deles é 2. Agora, a velocidade de afastamento é após o impacto. Os dois estão indo na mesma direção, correto? Então, eu tenho que subtrair novamente. A velocidade do A é 5,4. E a velocidade do B também é 5,4. Então, quanto que vai dar meu coeficiente, pessoal? 0. 0. Se o coeficiente dá 0, a gente classifica como? Ela é inelástica, né? Ou plástica. Inelástica. Inelástica ou plástica. Perfeito. Então, a gente calcula o E. E aí a gente consegue fazer a classificação. Nesse caso, ele foi plástica ou inelástica. Os dois termos estão corretos. Façam vocês esse aí. Professor, Oi. tá nesse caso aí, o 3 e o 1, velocidade de afastamento. Aí, como é que eu vou fazer? Vai fazer diminuindo os dois? Tanto na aproximação quanto no afastamento, eles estão no sentido oposto. Então, a soma. velocidade relativa, você faz soma. Tá bom, entendi. Porque elas vão se chocar, né? O A com o B, eles batem e voltam, inverte o sentido, né? E eles voltam da onde eles estavam vindo. Ele vai dar 0,66 e parcialmente inelástico, né? Elástico, parcialmente elástico. Que é parcialmente inelástico também, né? Se pensar. Porque ela não é nenhum nem outro. Então ela é parcialmente os dois. Conseguiu achar aí, Eliezer? Tô tentando aqui. Não... Esperar mais um tempinho para ver se você acha. No primeiro é só somar a velocidade do A com o B no aproximação, né?
quando é sentido oposto, a gente soma. Isso, sentido oposto. E no afastamento, eles também vão continuar com o sentido oposto, porque vai continuar indo cada um para um lado. Então, você vai somar tanto para aproximação quanto para afastamento. Ah, entendi. Conseguiu? Sim? Então, vamos fazer aqui então. Ó. Me ajudem aí. Embaixo é quando está aproximando, né? Então, eles estão indo no sentido oposto, a gente tem que somar. 2 mais 4. E em cima é afastamento, é após a colisão, né? Então, 3 mais 1. Então, quanto que vai dar esse aqui? 0,66667. É isso? Isso. Que vai dar, porque é 2/3, né? Se a gente pensar, né? Se quiser ser mais exato. Como ele é um coeficiente, pessoal, ele divide velocidade por velocidade, não tem unidade de medida, tá? E aí, então, é parcialmente elástico. Então, tá resolvido aí no slide. E aí, só para ficar registrado esse exercício, eu peguei desse canal aqui, que vai que alguém fala que eu tô plagiando e tal, né? Então, dando os créditos aí do link que eu peguei esse exercício. Tá. Vamos falar então agora de colisão bidimensional, porque nem sempre as colisões só acontecem igual a gente estava vendo, né? Que, por exemplo, só ocorrem em uma direção só. Então a gente vai ver como que ocorre na colisão que é bidimensional. E aí, da mesma maneira que a gente faz lá para forças, quando tem duas dimensões, a gente tem que analisar os movimentos em uma direção e os movimentos em outra direção. E aí a gente vai saber o que acontece. Então a gente meio que tem que fazer a interpretação para cada eixo. Então esse exemplo aqui os livros, os autores gostam de usar principalmente de sinuca. Se você tem uma bola aqui e você tem a caçapa, vamos fazer aqui a mesa, você tem a caçapa aqui do cantinho e sua bola está aqui, você tem que bater meio que de cantinho aqui, né? Para a bola ir para lá, né? Não sei se vocês são sinuqueiros. Dá para ganhar um campeonato com isso aí, professor? Ah, em teoria, a gente sabe como funciona, né? Agora, na prática, a prática que é o complicado. Então, assim, vamos pegar um exemplo genérico aqui, que seria esse A e esse B. Então, eles têm velocidades e cada um tem sua massa. E aí, eles estão, primeiramente, aí, ó, num movimento que é somente no eixo X, né? É um movimento somente na horizontal. Então, eles vão se chocar. E depois que eles se chocarem, o B vai desviar aqui nessa diagonal aqui para baixo, né? E o A vai desviar nessa diagonal meio que para cima aí para direita. O que acontece? A gente vai ter ângulos, né? Porque eles vão desviar, né? Numa determinada direção. Então eu chamei aqui, ó, de θ A, a direção aqui do A, e θ B, a direção de B. E aí o que a gente tem que fazer então? A gente, em vez de como a gente vai fazer com os eixos, trabalhar eles de maneira independente, a gente vai ter que resolver a questão de impacto para o eixo Y e para o eixo X de maneira independente.
para a gente poder interpretar aí o que vai acontecer. Então, se esses vetores de velocidade, eles meio que viraram dois, um para cada eixo, a gente precisa fazer a decomposição desses vetores. Então, por exemplo, se a gente for fazer a decomposição aí, ó, vamos pegar para o A primeiro. Esse VAX aqui, ó, que eu estou circulando, ele é um cateto adjacente, né? Se eu vou desenhar aqui embaixo aqui, ó. Aqui está o VA, aqui um VAX, o VAY que está subindo, né? Ele está aqui. A gente pode fechar aqui, né? Tem um aqui o VAY. E o ângulo está aqui. Então, esse VAX é um cateto adjacente. Beleza? Todo mundo consegue enxergar isso? Que ele é um cateto adjacente? Sim. Quando é cateto adjacente, a gente usa o quê, pessoal? Seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno, né? Para cateto adjacente, a gente usa cosseno. Então, por exemplo, o VAX, ele tem que ser um VA vezes um cosseno do θ, e esse é o θA. Né? Porque a gente tem dois ângulos aí, né? Por consequência, se o VAX ele é cosseno, quem que é o VAY? Tem que ser seno, né? Tranquilo? No Y aqui, ó, para o corpo B, vou desenhar aqui meio para cima, ó. Eu tenho o VB tá assim, VBY tá aqui, então aqui VBY, aqui tá o VB e o VBX está aqui. VBX. E o θ está aqui. No B, o VBX também ficou cateto adjacente, né? Então, ele também vai ser cosseno. E o VBY vai ficar seno. Então, se a gente só escrever ali as decomposições, eu escrevi elas aqui no cantinho aqui, ó, pessoal. Estou quadriculando aqui, ó, na direita. Então, VAX ficou VA cosseno, VAY, VA seno. VBX ficou VB cosseno e VBY ficou VB seno. Até aqui tudo bem? A questão das decomposições? Sim. Então, se eu souber o ângulo e se eu souber o valor da velocidade, eu consigo saber a velocidade dele para cada eixo aí, por exemplo. Então, a gente tem que montar a equação da quantidade de movimento ou momento linear para antes e para depois, para a gente poder resolver. E a gente tem que fazer a análise em X e em Y. Então, por exemplo, em X, vamos fazer antes primeiro, tá, pessoal? O momento linear inicial tem que ser igual ao momento linear final, se a gente considerar que é um sistema que não tem perdas, desprezar o atrito e etc. A quantidade de movimento ela vai se conservar, a inicial e a final. Então, a quantidade de movimento de A e de B inicial tem que ser igual à quantidade de movimento de A e de B final. Então, para X, vamos montar em X primeiro. Vamos pensar inicialmente primeiro aqui, ó. Inicialmente, como eles estão só na horizontal, eu não preciso fazer decomposição. Então, eu tenho, ó, massa de A vezes a velocidade inicial de A. Como o B aqui, ó, tá indo para trás, né? Ele está indo para trás nesse sistema, a gente colocou menos, ó, menos massa de B vezes velocidade. Então, esse só para dar um destaque aqui, ó, a gente tem o LA inicial mais o LB inicial. Isso aqui tem que ser igual ao LA final mais o LB final. É isso que a gente vai resolver. E isso para X.
Depois a gente resolve. Oi. Entendi por que ficou menos aí. Qual que é a direção que cada bolinha está? Você está Ah, se tá. baseando no primeiro desenho, né? Porque eles estão indo em encontro. Não, aqui não é a velocidade relativa. Aqui é porque o B, a velocidade dele aqui, está no sentido negativo do x. Por isso que eu coloquei sinal de menos. Mas aqui não é a velocidade relativa. Velocidade relativa a gente só usa lá no coeficiente. Tá, beleza. Como eles estão indo em sentidos opostos, a gente subtrai. Naquele dos carrinhos, vou voltar ali rapidinho. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui a gente somou, porque os dois estão indo para o mesmo lado. Tanto antes quanto depois, a gente somou. Se eles fossem para sentidos opostos, aí a gente subtraía. É como se a gente fizesse o resultante ali. É que a gente está falando de quantidade de movimento agora, né? Isso, da quantidade de movimento. Perfeito. Agora vamos falar aqui do LA final. É massa do A vezes velocidade do A. Só que a velocidade do A no eixo X, ela é uma componente VAX aqui, ó, que a gente calculou, ó, aqui na direita. VAX a gente fez que ela é VA cosseno de θ. Então a gente trocou aqui, ó, na equação VA cosseno de θ. O B, se a gente olhar aqui nesse desenho do depois, eles continuam com o sentido oposto. O B está indo para a esquerda e o A indo para a direita. Então, por isso que aqui também ficou um sinal de menos. Desse outro lado aqui, ó, também ficou um menos. E o B, velocidade final de B, como ele está voltando, a gente fez aqui, ó, ela é cosseno e ficou menos porque ele está voltando. Então, a gente colocou MB, velocidade final, vezes cosseno. Então, aqui a gente tem uma equação matemática que, caso a gente tivesse as massas e as velocidades ou os ângulos, a gente conseguiria descobrir alguma informação aí desse sistema. Isso a gente fez para X. Entenderam essa montagem, pessoal? Sim, tranquilo. Beleza, Eliezer? Beleza. A gente tem que fazer para Y agora. Vamos fazer para Y aqui do outro lado. Para Y, também a gente tem que fazer essa mesma lógica que a gente fez ali. A gente tem que pegar o movimento inicial e depois igualar com o final. Agora, em Y, antes, tem quantidade de movimento em Y? Não. Não, né? Porque de início o movimento só está ocorrendo em X. Então a gente pode colocar, por exemplo, que esse termo aqui, ó, que eu estou quadriculando aqui, ó, inicial, a gente pode simplesmente chamar de zero, porque não tem velocidade no eixo Y. Então a gente vai trabalhar só com essa parte final aí. Nessa parte final, se a gente olhar aqui na direita, VAY está para cima e VBY está para baixo. Então eles também têm sentidos opostos, então também vai ter uma subtração aí, né? Na hora de ver a quantidade de movimento. Então, resolvendo aqui, ó. Agora, o A que está para cima, né? Que é o massa de A vezes velocidade final de A vezes seno, porque quem está para cima é o VAY, igual a nossa dedução ali, né? VAY é VA seno. Menos, porque está um para cada lado, VBY. VBY é V, velocidade final de B, vezes seno de θ, igual está deduzido aqui. Como é quantidade de movimento, né, tem que multiplicar pela massa também. Então, estaria resolvido esse problema que a gente deduziu aqui. A gente só, se fosse um exercício que tivesse valores, a gente agora só aplicaria os valores. Então, uma coisa que vocês têm que fazer é exatamente isso. Tem que interpretar as direções, tem que saber fazer decomposição de vetor para saber o que vai acontecer. E aí, para vocês poderem resolver. Por que isso é igual a zero, hein? Por que ficou igual a zero? Porque antes a gente não tem velocidade para y.
só está ocorrendo em x. Ah, sim, beleza. Se desde o início as bolas aqui, as partículas já tivessem indo assim, por exemplo, na diagonal, desde o começo, e aí depois da batida elas continuassem na diagonal, aí ia ter que decompor antes e depois, e aí teria quantidade de movimento inicial. Como de início aqui elas só estavam na horizontal, só teve componente na vertical após o impacto, aí só apareceu aqui na parte final, aqui, ó. A parte inicial ficou zero, porque antes não tinha quantidade de movimento nesse eixo. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Esse exercício é a mesma lógica, tá, pessoal, do outro. Isso aqui é uma situação que a gente tem antes. Então, esse A, ele está vindo aqui e vai se chocar com o B. E o exercício falou que após o choque, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Então, depois, se a gente fizer um depois aqui, para cá vai ter o VA e para cima vai ter o VB. Eles vão fazer 90 graus aí após o choque. Então, de início, eu tenho só esse A que está vindo aqui. Então, a gente tem que decompor ele aqui, né? Um VAX e um VAY, por exemplo. A gente precisa fazer a decomposição para trabalhar antes. De início, ele falou também que essa bola B está parada. Se ela está parada, a velocidade inicial dele é zero. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, leia o enunciado aí e tentem fazer esse exercício. Professor, só volta no anterior rapidinho, por favor. Ok. Beleza. Deixa eu tentar, enquanto vocês vão fazendo, eu vou pelo menos desenhar aqui, mas você desenha mais retinho. Outra coisa também, pessoal, o exercício ele não falou quanto vale os ângulos, mas ele falou já quanto que é o seno do ângulo. Então ele falou que seno do ângulo vale 0,8, seno desse alfa que está aí. Só uma coisa aqui para ajudar vocês, pessoal. Como vocês têm seno de alfa igual a 0,8, vocês podem fazer o arco seno para descobrir o ângulo, para depois trabalhar com o cosseno. Ou vocês podem usar aquela identidade trigonométrica que fala que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então, vocês podem fazer desses dois jeitos. Descobre o alfa e depois aplica ele no cosseno. Ou utiliza essa identidade trigonométrica aí para descobrir quanto que vale
cosseno de alfa. Professor, mas por que eu preciso descobrir isso? Porque no caso aí, ó, o ângulo que ele está dando, eu vou precisar justamente do seno. Você Concorda? vai... Sim, Então, mas ele já ele está vai ter mandando. uma, ele vai ter uma componente também, não vai? Não. Se você for resolver o momento para y, ele vai ter Ah, tá. uma... Sim, sim, aí sim. Aí Aí, só, vai... Isso, aí eu vou usar o cosseno. exato. Entendi. Senhor, volta naquela montagem antes, pra gente ver. Esse, mas A ó, montagem anterior ali. esse aqui, É, só um pouquinho. tá. Só uma coisa, pessoal, não necessariamente essa dedução vale só para esse caso, tá? Para aquele caso ali vocês têm que deduzir. Beleza, senhor, pode voltar. Obrigado. Eu acho que se quiser fazer um pouquinho aí para facilitar um pouco, Como é? porque, bom, eu fiz mais ou menos assim, mas não tá virando. Né? Tá, ó, umas dicas aí. De início, o B está parado. Então, por exemplo, a parte inicial, tanto para x quanto para y, vai só trabalhar com o corpo A.
Então, inicial ali, por exemplo, o A, vai ter que decompor ele. Então, inicial em x, a gente vai ter velocidade vezes seno, né, por exemplo. E depois da colisão, o A só anda em x, então também vou ter momento em x. Em y, eu tenho o A não anda em y no final, só o B. Então, o final de y não tem A. E de início, em y, eu vou ter vetor de velocidade do A. Ele vai ser um cateto aí adjacente, né? Vai ser cosseno. Então, aí a gente consegue calcular a velocidade final tanto do A, na equação do eixo x, a gente acha a velocidade final de A, e na equação do eixo y, a gente calcula a velocidade final de B. E aí, depois com essas velocidades, a gente consegue calcular as energias cinéticas, que foi o que o exercício pediu ali na letra B. No caso, o VAS final ali usa o seno no caso de. Aliás, ele vai considerar o O eixo. seno de alfa, o exercício já falou direto, vale 0,8. Eu sei, professor, mas para mim multiplicar a velocidade em A final, entendeu? Porque a velocidade em A final ele vai ser só no eixo Y. O A final, É, o A final, ele não tem no eixo Y, porque o A vai para a direita. desculpa, professor, só eixo X, A final. Isso, Então, final quando eu só fazer eixo. igualdade, eu não estou conseguindo montar esse professor. Eu também não, professor. Tá, Tá, vamos fazer junto então. Ó, eu estava preparando um e-mail aqui para eu mandar para vocês. Deixa eu só copiar ele aqui no Word, que o portal está meio variando. Vamos fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Então, assim,
A gente quer calcular as componentes, né, de x e y para a gente achar essas velocidades A e B. Então, vamos pensar aqui. Então, vamos ver aqui. Ó, de início, B está parado. Então, aqui, ó, só para afirmar, aqui é o L inicial, desse outro lado aqui é o L final. De início, eu tenho esse vetor, esse A aqui, ele tem uma velocidade, né, que a gente, vou só desenhar ele aqui na frente aqui, para ficar melhor. Aqui está a velocidade A. Então, eu posso só fazer assim, ó, VAX, aqui para cima, VAY, e o θ, e o alfa, né, tá aqui. Alfa. Professor, Oi. pergunta, por que é ali que eu errei? Por que na segunda igualdade, ali no MA, VFA, eu não preciso usar nada de seno, nem ângulo, nem nada? Tá, porque no final, o A vai para a direita. Ele não vai para cima. Ele só vai para a direita. Por isso que você não precisa decompor. Então, foi isso que eu falei, que daí, no caso, seno de zero seria seria 1, né? Não, seno de 90 seria 1. Aí, por isso que eu perguntei. Mas tudo bem. Então, aí depois, a gente vai ter assim, ó. Depois. Para cima aqui vai ter um VB. E para a direita um VA. Isso aqui é depois. Então, como depois o A não precisa decompor, porque ele só está indo para a direita, ele está aqui, ó, sem decomposição nenhuma. De início, o VAX, que está aqui, ele é um cateto oposto a esse alfa, por isso que a gente usou seno. Então, eu tenho massa vezes velocidade igual massa vezes velocidade, só que essa velocidade aqui, ó, multiplicou pelo seno, porque ela é uma componente. Teve que decompor o vetor de velocidade ali, porque ele fazia ângulo. Deixa eu apagar esse aqui, esse lado aqui, para a gente continuar. Pois é, professor. Pode falar. Porque o que está dando aí? Está dando 1,6. É como se eu não considerasse o peso da bolinha, o impacto com B, entendeu? Não, mas espera aí. De início, não tem B. Só entra o A. Só uma Tá. coisa. Porque a velocidade naquela O direção. B não, Entendi. o B não tem velocidade. No final, o B também não vai para a direita. Então, a gente faz independente os movimentos. Só que você vai ver depois, no final, quando a gente for fazer a energia a gente vai somar a energia do eixo Y com o eixo X e somar para a gente ter a energia total, entendeu? Porque daí a energia não tem isso de direção mais. Então, a energia do que vai ter antes e depois vai ser... A gente vai ter que fazer a conta aí e ver quanto que vai dar. Então, aplicando os valores aqui, ó, a massa de A é 200 gramas, né? Então, eu coloquei em quilograma aqui. A velocidade de A é 2. Então, o exercício falou ali, né? Que é 2 metros por segundo aqui, ó. A velocidade do A. E ele falou que o seno do alfa é 0,8, né? Tá escrito ali, ó. Ele não deu o ângulo, mas ele falou que seno de alfa vale 0,8. Aí aqui de novo, ó, massa de A, velocidade final. Como tem 0,2 dos dois lados, dá para cortar. Então isso aí vai dar 1,6. Então a velocidade final da bolinha A é 1,6 metros por segundo. Então notem, ela tinha 2 metros por segundo. Depois do choque, ela ficou com 1,6 metros por segundo. Então diminuiu um pouco da velocidade dele, por quê? Porque parte da energia que ela tinha foi para a bolinha B. Então ela diminuiu um pouco, ela diminuiu a velocidade, logo ela diminuiu um pouco a energia cinética dela, porque parte da energia dela foi para a bolinha B por causa do impacto. Então, eixo X resolvido. Vamos ver o eixo Y. Vou apagar aqui para eu desenhar aqui de novo. Eu discordo um pouco. Tá, pode falar. Por quê? Vamos considerar, vamos tirar fora o B ali, ó. Você não está considerando o B.
só o movimento da bolinha A. Ela está naquela direção, está com seno de ponto 8. Se a gente considerar qual é a velocidade agora no eixo X, ela sempre foi 1,6, entendeu? Não mudou. Antes do impacto ou depois do impacto, no eixo X sempre foi 1,6. Mas esse 2 metros por segundo é o módulo da velocidade. Você tem que fazer... Na você, tem que posição você teria que somar, por exemplo, o Vx do A com o Vy do A, mas somar vetorialmente. Você ia ter que... Aqui está o V, né, no caso. Então, você teria que somar esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, depois tirar a raiz, daí vai dar o módulo do V. Eu sei. Agora, olha só, professor. Pega a bolinha ali na posição A primeira, lá embaixo, tá vendo? Coloca o módulo em cima. Certo. Você quer calcular só as componentes dela primeiro? Só coloca em cima do A aí, da primeira bolinha lá embaixo. Certo. Aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, né? Aqui. O que eu quero dizer para você é que essa bolinha, nesse momento, não estamos nem falando impacto, ela está indo a 2 metros por segundo no ângulo alfa e vale seno 1,8. Como a gente quer saber justamente o seno que está no eixo X ali, você fazendo essa conta, você já vê que dá 1,6. Tanto que na hora de você fazer a conta de movimento final e inicial, não vai importar a massa, entendeu? Porque a gente não colidiu com o B ainda. Tá, mas ó, ela de início, ela tem 2 metros por segundo, é a velocidade total dela, 2 metros por segundo, somado as duas componentes dela, somado vetorialmente a componente x e a componente y. Esse 1,6 que a gente calculou não é componente mais, é o módulo da velocidade dela. É a velocidade total somado todas as componentes. Ponto 4 ela perdeu. Ela perdeu 0,4 da total. De repente, né? 1,6 era só a componente x desse 2. Mas também tinha uma componente y desse 2. Se a gente somasse vetorialmente, daria esse 2. Então, 2 é o módulo, é a velocidade total que ela tinha. E esse 1,6 também é a velocidade total, só que final. Então, ela ficou só com velocidade no eixo x. Ela zerou a componente da velocidade que ela tinha no eixo y. Ela não tinha só componente horizontal de início, ela tinha horizontal e vertical. Eu entendi. O que me interessa é por que a gente perdeu esse ponto 4, a gente não usou o B ainda, entendeu? A massa dele. Mas ela perdeu só depois que chocou. Mas a gente não chocou ela ainda, né? Então, mas quando a gente coloca aqui na nossa conta, a gente não coloca como zero a questão do B, meio que já está levando isso em consideração. Tá, tranquilo. Vamos continuar então, que daí eu vou tirando. Tá. Porque se você reparar aqui em cima, ó, deixa eu apagar aqui. Antes, aqui, ó, você tem só a massa vezes velocidade. Antes, você tem só um seno. Ou seja, você já vai ter uma parte aí que vai ter diminuído por causa desse seno. Então, aqui, esse seno aqui já vai te dar uma noção já de proporção que ele vai ter depois vai ter uma componente que vai ser um valor menor, entendeu? Aquele seno ali, ele já obriga a ter ocorrido essa diminuição, mesmo não entrando B ainda. Tá. Vamos ver no eixo Y agora. No eixo Y, inicialmente, a bolinha A, ela tem velocidade no eixo Y. Ela tem uma velocidade aqui, ó. Velocidade A do eixo Y, que ela é um cateto adjacente, né? Se eu pegar aqui, ó, ele está nesse... Eu posso desenhar ele aqui, ó, e ele vai ser um cateto adjacente desse alvo. O B de início está parado. Então, aqui, ó, antes do igual aqui, que é início, não entra B, porque está parado, velocidade é zero, não preciso escrever. No final, depois que choca, o A vai para a direita e o B vai para cima. Como a gente só está analisando o eixo Y, não entrou nada de A aqui nessa segunda parte, só entrou a parte de B.
E como o B está certinho em cima do eixo Y, não precisei fazer decomposição da velocidade dele. Então, a gente conseguiu montar a nossa equação. A gente tem de início em Y só o A que tem, e de final só o B que tem momento em Y. Se a gente aplicar os valores, eu já tinha feito previamente pela... Rapidinho. Oi. Uhum. Só para emendar. Então é o seguinte, lá no eixo X, faltou a parte do B, que na verdade a gente não colocou, porque ele não vai ter movimento em X, foi isso, né? Exato. Ele Então não tem movimento em X nem antes nem depois. Entendi. Beleza. Não, por isso que eu estranhei, porque a gente não usou porque ele é 0. Exato. Antes é 0 e depois ele só se movimenta em Y. Tá, aqui esse cosseno aqui, esse cosseno de alfa, eu fiz assim, ó. Seno de θ, isso aqui, aquela ao quadrado, mais cosseno de θ ao quadrado, isso aqui tem que dar 1. Então, esse seno de θ aqui é 0,8. Esse cosseno de θ aqui, eu não sei quanto que é. Deixa eu chamar de cosseno. E aqui é 1. Isso aqui, esse 0,8 tem que ser ao quadrado. Isso aqui dá 0,64 mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, esse cosseno aqui vai ficar igual a 1 menos 0,64. Eu pego e jogo o quadrado como raiz. Isso aqui dá 0,36. E depois, quando tira a raiz, o cosseno de θ, que na verdade não é θ, né? A gente chamou de alfa, ele dá 0,6. Esse é um dos jeitos de descobrir quanto que vale o cosseno. Outro jeito seria descobrir o ângulo, né? Fazer um arco seno ali, descobrir quanto que vale esse alfa, e aí jogar ele no cosseno e calcular. Aí eu fiz assim, mas vocês poderiam também descobrir ele utilizando um arco. Desse jeito que eu fiz, dá para fazer até de cabeça, porque os valores assim meio que são meio que fácil de fazer. Por isso que eu substituí, então, no lugar do cosseno, eu coloquei 0,6. Que eu usei a identidade trigonométrica. Então, massa antes e massa depois dá para simplificar, né? Porque os dois têm massas iguais, de 0,2. De início, A tem velocidade 2. Então, essa velocidade final do corpo B é 1,2 metros por segundo. Velocidade final do B. Então, ele não tinha velocidade nenhuma. No final, ele ficou com essa velocidade aí de 1,2 metros por segundo. Então, para a letra A, a gente queria as velocidades, né, de A e B. Resolvido, descobrimos as velocidades. Na letra B, ele quer que calcula a variação da energia cinética na colisão. Então, a gente tem que calcular qual que é a energia cinética do sistema inicial e qual que é a energia cinética do sistema no final. E aí, a variação é o quê? Final menos inicial. Vamos pensar de início. De início, o B está parado. Então, a energia cinética, né, que a gente já aprendeu como que calcula, né? mv² sobre 2. Então, de início, só o corpo A que tem velocidade, né? Então, de início, a massa dele é 0,2 e a velocidade inicial do A é quanto? 2, né? 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado dá 4, divide por 2 dá 2, 2 vezes 0,2 dá 0,4. Então, 0,4 joules é a energia inicial. Vou colocar um KI aqui, ó, KI. Depois que ocorre o choque, tanto o A quanto o B, eles têm energia, né? Porque eles têm velocidade, que a gente já viu ali, ó, 1,6 e 1,2. Então, o K final aqui do nosso exercício tem que ser o KA final mais um KB final. Tem que ser a soma da energia, né? Eu tinha uma energia cinética inicial de 0,4, estava inteira no corpo A, ele se chocou,
parte dessa energia vai para o corpo B e a gente quer calcular, baseado nas velocidades, quanto que é essa energia cinética final. Então, esse K final aqui, ó, vai ser massa, que é 0,2, vezes velocidade ao quadrado, então é 1,6 ao quadrado, sobre 2, mais do B, massa, 0,2, velocidade do B, a gente calculou ali, ó, 1,2 ao quadrado, sobre 2. Calculem aí para mim, pessoal, quanto que dá essa energia? Professor, desculpa, você estava falando aí, eu achei 0,256 para o KA final e 0,144 para o KB final. E se somar os dois, dá o 0,4 inicial. 0,4 também. Então, quanto que é a variação de energia cinética? A variação, no caso, aqui é zero, não considerou... Quanto seria um ΔK? Seria 0 já. Então, não variou a energia cinética. A energia inteira, inicial, se manteve a mesma. Então, isso seria um sistema idealizado em que desprezou perda de energia por atrito. A gente consideraria que as bolas não amassaram, por exemplo, na hora que elas se chocaram. A gente teria que considerar, por exemplo, que não fez barulho na hora desse choque. Então, é uma situação idealizada, que não teve perda nenhuma. A gente consegue basear... Oi? Legal é que se conseguir pegar um sistema desse e conseguir medir quanto que perdeu, né? Porque sempre vai perder, e você conseguir medir os decibéis e descobrir a energia do som, você consegue saber o que variou no atrito, né? Ou o contrário. Exato. Imagina que fosse um choque que saísse luz. Até perde energia até por luz também. Se saísse, de repente, uma faísca ali. Poderia ter energia química, poderia ter vários tipos de energia baseado nisso. Outra coisa, variação da energia cinética, então, foi 0. A gente consegue classificar o tipo de colisão que ocorreu? Ela foi elástica. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá na classificação, só para a gente fazer o fechamento dele, ó. Com colisão perfeitamente elástica, as energias cinéticas mantêm conservada. Então, elas se chocam e não há perda de energia. A indústria automotiva, ela tem que trabalhar os carros hoje, trabalha os carros hoje, né, com esse coeficiente que a gente fala de energia elástica bem inferior a 20 anos atrás, né? Porque a ideia é que as energias não sejam conservadas, mas transferidas para o carro, e de forma que você não sofra o impacto, né? Então, ela é muito mais plástica do que elástica hoje. Porque é interessante que essa energia ela seja gasta, né, em forma de deformação, né? Não é interessante que o carro bata e não amasse nada, né? Dois carros de para-choque de aço de 20 anos atrás, a colisão, não vou dizer que era elástica, né? Mas era muito quase perto, né? E aí não tinha dissipação de energia. Toda a energia ia para o carro e para todo mundo que estivesse dentro. Então, acho que a ideia é que desmonte tudo mesmo, porque é para dissipar energia. A ideia é essa. Se você está dissipando energia, né, com deformação, essa energia não está sendo transferida, né, para o outro corpo ali na hora que colidir. Dúvidas, pessoal? Não, bem tranquilo. Não, beleza. Dá mais uma lida agora na matéria aí. Tá. É legal que você falou isso, pessoal. Antes de eu liberar vocês, só para deixar registrado aqui, pessoal, tá tendo uma cobrança assim em relação ao portal e tal. Como tá todo mundo preocupado por causa de coronavírus,
existe essa preocupação, de repente, dos alunos estarem engajados ou não. Então, sempre as coordenações, assim, sempre estão em cima para a gente estar fazendo, né, a questão de portal e tal. E aí, eu baixei o relatório de portal da sessão 3.1, 3.2, e aí, Rolf e Eliezer, então, Eliezer acho que até fez, para vocês, apesar do portal deixar vocês fazerem no final, mas tentem dar uma agilizada lá na questão das pré-aulas, das aulas, das pós-aulas. Hoje a gente terminou a unidade 3, então vocês conseguem fazer tudo, toda a unidade lá. Então, se tiver como vocês darem uma agilizada aí para terminar pelo menos a unidade 3, eu ia ficar bem grato aí para vocês, porque a gente está preocupado aí com isso. Mas, por exemplo, hoje eu tô desde as 6 tentando entrar, senhor. Ele tem horário, tem uns horários, e eu acho que os horários que ele está ativado, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então, eu tento entrar depois das 5, que é o horário que eu tenho, entendeu? E eu não sei se todo mundo entra também, alguma coisa acontece que ele fica muito assustado. Eu normalmente, olha, assim, esse ano eu nunca consegui não acessar nada. Mas o que acontece é que às vezes eu entro e ele cai. Aí eu atualizo. Aí às vezes entra e cai. Então eu insisto um pouco ali e consigo fazer tudo o que eu faço. Assim, nunca chegou de eu não conseguir fazer. Eu acho que é meio que ficar insistindo mesmo. Mas infelizmente acontece isso de ficar caindo e tal. Hoje o dia inteiro eu não consegui acessar ele não, Jonathan. Mas hoje, especialmente hoje, até os professores lá no grupo, eles estavam comentando que estava bem instável mesmo. Mas tudo bem, assim, acontece. Mas é só reforçar, pessoal, para vocês, apesar do sistema liberar, de vocês, de repente, fazer tudo de uma vez, mais para o final do semestre, mas está tendo uma cobrança boa em cima da gente em relação a isso, e aí eu pedi a ajuda de vocês aí, que se vocês puderem já agilizar o portal e ir fazendo, seria legal. É para aproveitar, né, que já está com o assunto que acabou de falar, então já ajuda lá vocês fazerem. Beleza? Jonathan, me diz uma coisa, na última aula teve alguma atividade para entregar, alguma parcial? Não passei ainda não. Tá, beleza. Mas eu tenho que bolar alguma coisa, mas eu estava esperando para ver se voltava a aula presencial. Aparentemente volta dia 18. Amanhã a gente vai ter reunião a respeito disso, mas vamos esperar para ver. Beleza? Tranquilo. Então tá, pessoal. Tô indo nessa. Boa noite aí para vocês. Valeu, boa noite, Jonathan. Valeu, boa noite, professor. Valeu.